Nós vamos ser bem simples hoje de manhã. Nós vamos trabalhar com o alvo de Deus, o padrão de Deus para nossas vidas. Tem um padrão muito alto para a elite, mas esse padrão é para ser cumprido na elite, para a elite passar para o resto da igreja. Vamos ler para começar nosso trabalho hoje em Apocalipse 14, que é um dos nossos textos básicos. Apocalipse 14. Nós vamos aproveitar o material que está no esboço, mas nós vamos simplificar em duas áreas. O alvo e o padrão de Deus. Qual é o alvo e o padrão de Deus? Que na apostila de vocês fala as qualificações, né? As qualificações que ajudam a formar a sua identidade. Nós vamos estar trabalhando nessa área. E o segredo... A segunda parte, o meio para alcançar, seria o segredo, tá? Ou então a chave. O Lauro estava pedindo a Deus no sonho para achar a senha. Então, nós queremos deixar bem claro o padrão de Deus para nossas vidas. Tendo o padrão bem claro, você tem um objetivo e você se torna uma pessoa determinada. Se você tem certeza aonde você quer chegar, você tem um olhar singelo, você tem um olhar que não olha para a direita e para a esquerda, você sabe aonde quer chegar. Para quem não estava aqui durante a semana, eu estava contando para os irmãos a visão que teve aqui neste local, tipo uns 5 ou 6 anos atrás. O irmão teve a visão, enquanto a gente estava orando aqui, de que havia algumas pessoas cortando um caminho no meio de uma mata. E essas pessoas tinham machados e foices, estavam cortando. E havia uma multidão de gente aguardando o caminho ser aberto para eles poderem caminhar. E as pessoas que estavam cortando, que tinham ferramentas, porque a multidão não tinha ferramentas, são duas coisas. Justamente as pessoas que estavam cortando sabiam aonde eles queriam chegar. Então, eu quero deixar bem claro, pela misericórdia de Deus, qual é o padrão de Deus para nossas vidas. Se não tiver o padrão correto, a chave de Deus não vai ser religada. Deus só vai começar a agir na terra, como aprendemos durante a semana, o relógio de Deus, né? O Arlindo ministrou sobre o relógio de Deus. Então, o relógio de Deus está parado e vai voltar a funcionar quando tiver o exército, a elite do exército em ordem para começar a poder executar a obra de Deus. E as ferramentas são a chave para a gente poder caminhar, né? Então, vamos ler em Apocalipse 14, de 1 a 5. Olhei, enquanto eu estou lendo, eu quero que vocês escolham a frase mais chave aqui nessa passagem, que não é do Cântico Novo. O Cântico Novo é uma das ênfases, mas o Cântico Novo é um resultado dessa elite. Então, eu quero que vocês escolhem, depois eu vou perguntar, na hora que a gente terminar a leitura, qual frase chama vocês a atenção para ser a chave. Dentro desses 5 versículos, quero que vocês escolhem uma frase, uma expressão, uma descrição desses 144 mil. Não que você ache mais bonito, mas é a chave da liberação do Cântico Novo. Por que esses 144 mil vão poder ter esse cântico que mais ninguém pode aprender? Pode haver um momento de revelação aqui agora, amém, gente? Você sentir... Você pediu a Deus, você gritou, Lauro. Eu sei que você tem sede. Sonhos são coisas que vêm do Espírito Santo ou da subconsciência da gente, né? Então, Deus quer revelar como obter a chave do mover de Deus na terra.
Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Quero só falar, Leide, que você é chamado. Já tem o início do cântico de Deus em sua vida. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, para serem primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, no procurar distinguir qual é a frase-chave, temos que distinguir a função é cantar. Tem qualidades, características que são requisitos, mas qual é a frase-chave? Tem descrições das qualidades que são essenciais. Mas qual seria a frase mais chave que vocês acham? Aí não deu chance para os outros. Não, tá certo, eu estou falando assim que acertou logo na primeira. Porque ser irrepreensível, não ser maculado, são qualidades. Mas seguir o Cordeiro para onde quer que vai. Então, nós não vamos entrar muito nisso agora, mas se vocês quiserem colocar, no esboço está escrito sobre intimidade. Seguir o Cordeiro por onde quer que vai é ter intimidade. Ser irrepreensível, ser puro, é consequência disso. Nós vamos descrever, eu vou trabalhar nessa segunda parte, depois, na segunda metade da palavra. Agora nós vamos clarear qual é o padrão, qual é o alvo. Mas eu queria começar com essa parte, que a gente tendo intimidade com o Senhor, a gente amando Ele. Para ter intimidade com Ele, o que é necessário? O que você acha, Miriam? A busca é fundamental, ter fome e sede, ter intimidade. Agora, tem o problema do fator do medo, do receio. O que a gente faz com isso? Mas, antes de tudo, qual é a solução do nosso medo? Como que você vence o medo, o receio, esse temor? Tem que ter essa fome e essa sede. São 2 fatores, a fome e a sede é um fator. Mas a gente fica com medo, então a gente fica à distância. Então não vai ter intimidade se a gente não entender um fator determinante na vida cristã. O amor tem que ter uma base. A gente busca com fome e sede por causa que tem amor. Amor é a base da fome. Como que a gente aproxima de Deus, gente? Pelo sangue. Nós lemos ontem em Apocalipse 12 que eles venceram o acusador. Primeira coisa, por causa do sangue do Cordeiro.
Então, as duas coisas para ter intimidade com Deus é ter fome e sede, que é baseada em amor, e crer no próprio sangue. Então, não tem motivo de ficar longe. Não tem nenhuma razão de ficar de longe. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Bom, então agora eu quero basear numa palavra que, não sei conforme a tradução de vocês, nós vamos trabalhar com o alvo padrão primeiro. A primeira palavra que eu quero que vocês colocam está no verso 4. Na minha tradução fala que não se macularam com mulheres porque são castos, mas podemos falar virgens. Então, a primeira qualificação que nós vamos colocar aqui é ser virgem. Tanto para homem como para mulher. E não é questão física literal, tá? Aí nós vamos ler aqui em 2 Coríntios 11, versos 2 e 3. Esse é um chamamento para toda a igreja do Senhor, mas aqui no 144.000 fala especificamente para eles, né? Algumas qualidades vão ser só para os 144.000 e outros vão ser para a igreja toda. 2 Coríntios 11, versos 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Para quem não tem preguiça de escrever, escreve que Deus vai pegar pessoas impuras, pessoas prostitutos ou prostitutas, pessoas impuras, e vai restaurar a virgindade, tanto literal como espiritual. Deus não pega uma pessoa que é pura e mantém ela pura. Deus pega pessoas impuras e vai nos levar. É como se fosse pegar uma coisa toda quebrada e restaurar, e não vai ter nem cicatriz, não vai ter nem sinal. Deus vai restaurar a verdadeira virgindade para a sua noiva. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse poder de transformação, Carol, vem cá um pouquinho. Vai contar de novo a visão que ela teve, só para ficar bem gravado nas cabeças de todo mundo. É muito precioso a obra que Deus quer fazer. Do robô? Do robô? Eu via, tipo, como se todos nós fôssemos robô e o mundo preto e branco. E era muito sem graça, eles andavam assim, meio de cabeça baixa, assim. E aí eu vi que, do nada, uma mão estendeu assim no robô e trocou um coração, que era de pedra, por um coração de carne. Aí, quando ele colocou o coração de carne, começou a bombardear o coração para o corpo todo. Aí o robô ficou colorido e esqueci de contar que depois que eu lembrei que parece que tinha uma corda segurando ele, tipo um manequim, sabe? E a corda foi rompida. Aí ele tipo se transformou meio que em gente, assim, meio robô, assim, só que ele fazia diferença, porque como os outros eram preto e branco, ele estava colorido e feliz, né? Aí eu vi também tipo outras mãos assim transformando em outros robôs. E tinha alguns robôs que iam jogando sementes assim por onde iam e nascia robôs com coração de carne, já direto. E outros também, tipo, conforme ia assim, um pedaço do coração ia caindo a cada parte assim, até que o coração cai e ele volta a ser robô preto e branco. Aí a revelação que a gente ia fazer diferença no mundo, que a gente é o robô assim, tem coração de carne, o robô que cai o coração assim, por onde ia
gente que recebeu a palavra, assim, tinha coração de carne, só que desviou. Por causa do mundo, as coisas desse mundo que influenciaram ele, e ele voltou a ser preto e branco. Aí, é isso. Então, nós somos feitos puros e santos quando nós aceitamos Jesus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos feitos novas criaturas, toda a conta, toda a sujeira é tirada. Então, Paulo diz aqui que ele tem preocupação para que o inimigo não venha corromper nossa mente e nos apartar da simplicidade. Então, quando nós nos convertemos, nós recebemos uma conta limpa, uma conta branca, uma conta totalmente limpa. Então, Deus quer restaurar essa simplicidade em nossas vidas. Vamos virar para 1 Coríntios 7. É um capítulo que não é muito desejado pelos solteiros. E eu não estou preocupado com a coisa literal em si, mas a verdade dessa passagem sobre o olhar da Virgem para servir a Deus tem uns princípios fundamentais. 1 Coríntios 7, verso 29 até o 33. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E há quem se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao mundo. Então, Deus quer restaurar a virgindade no nosso coração, no nosso espírito para o Senhor. O casamento da terra é uma coisa em segundo padrão. Tanto faz você casar como não casar. Se a pessoa não casa, é igual pessoas que são pobres e ricos. Não é só os ricos que têm problema com ganância, avareza e espírito errado. Os pobres também têm o mesmo espírito. Então, o fato de ser casado ou não tem nada a ver com essa questão que a gente está procurando. Antes de comentar mais, eu quero ler com vocês em Mateus 19. E eu não coloquei na apostila essa questão aqui sobre ser eunuco, porque é muito delicado esse assunto, porque tanto a moça pode ser virgem, como o homem pode se tornar eunuco. Então, é um conceito que não é muito comum de entender. Em Mateus 19, verso 10. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus está falando sobre não ter divórcio. Aí os discípulos acharam tão difícil que falaram que talvez era melhor nem casar. Jesus, porém, Jesus não alisa, não. Quando a pessoa fala uma coisa, Jesus às vezes faz piorar mais ainda. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Hoje de manhã, a menina ali leu lá no Salmo 25, foi você? No Salmo 25, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Eu vou falar um conceito sobre essa virgindade, sobre ser eunuco. Ontem eu falei com vocês que eu estava com papel de olheiro, de ajudar, procurar recrutas.
Hoje eu me sinto no papel de amigo do noivo, que quer preparar a noiva para entrar nas recâmaras com o noivo. E aqui Jesus disse no verso 11, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Jesus foi bem claro, e Paulo falou mais ou menos o mesmo conceito lá em 1 Coríntios 7. Tem alguns que são chamados a não casar para o reino de Deus. Eu não estou querendo fazer apelo, não estou querendo procurar achar candidatos para não casar. Porque em 1 Coríntios 7 ele diz, aqueles que são casados como se não fossem. Mas existe uma raiz de egoísmo, existe uma raiz de idolatria em nós que precisa ser arrancado. Jesus só vai ter virgem, a noiva, né? Ele fala das 10 virgens, podemos falar virgens. Jesus só vai ter as virgens para ele se arrancar, se erradicar certos conceitos dentro de nós. Quando Adão pecou, que a Bíblia diz que Eva sabia o que ela... Não, Eva não sabia, ela foi enganada e Adão sabia. O espírito de idolatria existe dentro do casamento. Adão entrou em idolatria. O primeiro idólatra na história da humanidade foi o próprio Adão. Porque ele não foi enganado, ele não foi seduzido. A escolha de Adão de comer do fruto com a mulher não é porque ele estava achando a fruta maravilhosa. A Eva, sim, ela achou a fruta maravilhosa. Adão, não. A Bíblia diz claramente que ele não foi enganado. Então, por que Adão comeu da fruta? Para não se separar da esposa. Ele optou de não ficar ao lado de Deus e talvez trazer a mulher de volta, que talvez poderia ter acontecido. Ele optou de ficar no buraco junto com a esposa. Idolatria. Adorar a criatura mais do que o Criador. Tem um conceito que daqui a um pouco eu vou chamar de circuncisão. Tem um cortar que se chama a cruz. Quem não tomar a sua cruz não é digno de ser meu discípulo. Se Deus não conseguir pegar na raiz do seu coração, quando eu fui solteiro, eu encarei essa questão de ser parte dos 144 mil, e eu, pela misericórdia de Deus, eu abri mão do casamento. Eu tive plena paz, lutei anos, me levou anos a engolir sem doer. Tem conceitos, igual a Bíblia diz que o sacerdote não tem herança. Tem certos conceitos que não descem na garganta. Então, essa questão de ser liberto de vontade de casar, de querer satisfação das coisas próprias. Deus quer libertar os solteiros e os casados. Deus quer purificar. Então, coloca aí no seu caderno o padrão para fazer parte é ser virgem ou eunuco. Aí nós vamos acrescentar, eu vou aproveitar que eu estou com a caneta na mão, ser amigo do noivo. Eu não exijo, eu não acho que Deus exige que esse conceito de ser eunuco, de ser separado para o Senhor, é obrigatório para toda noiva do Senhor. Pode ser que sim. Paulo fala para toda a igreja que ele prepara a igreja para ser virgem.
Agora, quando fala ser eunuco, você propositalmente, porque quem opera para ser eunuco se torna castrado, ele não tem como desfazer nunca. É uma posição permanente. Então, Jesus falou claramente em Mateus 19, ele falou, nem todos são aptos para ouvir, para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Para essa elite que são chamados para ser essa vanguarda, para ser esses pioneiros, eu sei que é necessário. Para a igreja toda, então, se alguns de vocês não sentem atraídos para fazer parte dessa elite, ora por aqueles que são. Ninguém precisa se sentir constrangido. Mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor quer marcar algumas vidas e não é obrigatório. Aquele que furava a orelha, ele furava a orelha por espontânea disposição dele. Então, esse amigo do noivo é um conceito que nem toda a igreja vai ter condição de entender. Eunuco e amigo do noivo são mais ou menos a mesma coisa. Porque quem ajudava a cuidar das mulheres do rei eram eunucos. Então, vocês podem anotar João 3, não está na apostila, então é importante anotar. João 3, acho que é 29. João 3, 29 e 30. Vocês podem me animar em dizer assim, com sinceridade, se alguns de vocês estão sentindo que Deus está chamando você para ser eunuco? Não estou falando no sentido literal. Alguém pode levantar a mão e sentir, eu sou chamado para ser amigo do noivo? Se levantar a mão, vocês não estão comprometendo assim, é só mostrando para mim, não é diante de Deus, não. Cada pessoa, não existe um padrão. Eu não estou chamando pessoas para assumir compromisso de celibato. É inteiramente espiritual, mas se Deus pedir que não case, é a mesma coisa de ser mártir. Alguns vão ser protegidos no deserto e não vão morrer, e outros vão ser martirizados. Alguém é melhor do que o outro? Tanto faz eu morrer como não morrer, tanto faz. Então, tanto faz ser casado como não casado. Eu entreguei de coração o casamento, lutei por anos, a faixa entre 16 anos até 18, eu não lembro exatamente quantos anos, eu sei que levou um bom tempo. Aí eu entrei num patamar de paz, não namorava ninguém, não olhava com dificuldade, eu tinha posição de não casar. Aí Deus dirigiu que era necessário para o meu ministério ser casado. Então, quando a gente se coloca à inteira disposição, você coloca Isaac no altar e você abre mão. O problema nosso, gente, é o seguinte, a gente oferece uma parte da vida da gente como sacrifício no altar e a gente fica segurando uma parte. Aí, se o fogo cair no altar, Deus abençoa que o fogo não cai. Porque se o fogo queimar lá, vai nos estragar de cá. Quando você entrega alguma coisa no altar, você tem que abrir mão. Quando Deus dirigiu de eu vender a minha chácara lá em Rubiataba, para poder vir aqui para São Paulo, eu tinha acabado de plantar, já tinha 2 anos que eu tinha plantado um pomar de laranja, e o pomar de laranja estava dentro dos padrões, bem zelado, bem cuidado, já estava quase florando. É com 3 anos em diante que um pomar de laranja produz. Minha chácara tinha um pomar de laranja de 400 pés de mexerica e laranja, estava no ponto que ainda não tinha produzido. Aí eu olhava para a chácara, depois que abri mão de vender ela, eu olhava, não dava aquela saudade, aquela coisa sentimental. Eu tinha aberto mão, eu estava livre daquilo. Depois, passaram uns 2 anos, o rapaz que comprou lá da chácara, só numa safra e só numa parte, uns 30% ou 40% da chácara, do pomar, ele colheu 2.000 caixas de mexerica. Deu para começar a pagar o preço da chácara só pelas mexericas que ele colheu. Mas isso não me fez mal.
Que quando você abre mão, você entrega de coração, aí você fica fora daquilo, né? João 3, 29. O que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo que está presente e o ouve. O amigo do noivo que está presente e o ouve. Ouve quem? O noivo. Muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, Deus está chamando pessoas proféticas para serem virgens, para serem eunucos, para serem amigos do noivo. Quem é apto para ouvir, ouça. Os olhos do Senhor estão passando por até procurando quem está inteiramente à sua disposição. Deus perguntou para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora o próximo conceito é nazireu. Amós, capítulo 2, versos 11 e 12. Nem sempre a palavra de Deus vem com clareza, a gente tem que ver nas entrelinhas, mas essa aqui é uma passagem onde há um grito de Deus. Tem um grito nosso para com Deus, que a Elisa falou na palavra dela sobre o desespero. Ela perguntou se alguém podia gritar. Foi a Ana Paula que gritou aquela noite. E depois o Lauro gritou no meio da noite. Irmãos, é brincadeira, mas quantos querem liberar o grito de desespero? Não vai ter o nascer da nova luz, da nova criança, sem gritos de dor. A mulher grita quando está para dar à luz. Tem o grito da noiva e tem o grito do noivo. Aqui tem um grito de Deus para com aquilo que Ele quer na terra. Amós 2:11. Dentre os vossos filhos suscitei profetas. O Espírito de Deus está procurando quem pode ser profeta. E para ser profeta tem que ser nazireu. Samuel era um nazireu. A mãe de Samuel dedicou seu filho desde que nasceu, antes que nasceu. Samuel dedicou seu filho para ser nazireu inteiramente consagrado. O segredo de ter profetas é ser nazireu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas. E dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim? Filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós quem? Os pais e os líderes da nação. Mas vós, aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Eu quero dizer para Afonso e sua esposa, que o filho deles aceitou um chamado do Senhor, abandonou a carreira que estava no sonho da família. Deus vai abençoar vocês, viu? Eles permitiram seu filho seguir a carreira que Deus colocou para ele. Não foi fácil, né, Afonso? A Ana liberou para o filho dela
Deus fechou a amada de Ana e ela, na sua esterilidade, Deus usa as circunstâncias para nos fechar ao Senhor. Vou estar falando sobre Deus nos levar ao deserto. Deus nos encantou, tá certo? Ele vai nos encantoando, né? Tá bom. Vamos falar sobre ser circuncidado, então. Vira comigo para Josué, capítulo 5. Que Deus possa trazer um novo significado para vocês deste dia em diante sobre ser circuncidado. O eunuco era castrado e a circuncisão tem a ver com o mesmo assunto. E a gente vai ver em Colossenses depois sobre isso. Josué capítulo 5, verso 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra já estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saírem do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor o tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Nós temos duas opções. A geração que era circuncidada, que eram tipo assim, convertida, mas não creram, morreram. Não puderam entrar na terra. Teve que ficar andando 40 anos até morrer. Alguma coisa não está funcionando. O sal perdeu o sabor. Nós estamos no deserto dando voltas. Ouvindo, 2 Timóteo capítulo 3 fala sobre isso. Ouvindo e jamais chegando à perfeição. Chega de ficar vindo aqui todo ano ouvindo palavra. Deus quer circuncidar seus corações, porque você tem duas opções: ou ser circuncidado, ser liberto da carne, parar de fazer desculpas, advogar pela carne e entrar no Espírito. Chega de esterilidade. Ou vai morrer no deserto, ou ser liberto da carne e ser circuncidado. Amém, gente? Aí ele fala no verso 7, porque em seu lugar pôs a seus filhos, a esses Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. A Bíblia fala, aqui não menciona, mas a Bíblia fala em outro lugar, que gasta 3 dias para o homem sarar, para ele conseguir manobrar. O homem fica incapaz de andar. Nós temos falado durante a semana, igual o Saulo no caminho de Damasco, ficou 3 dias de molho. Esse chamamento de ser circuncidado vai te deixar imóvel, pelo menos por 3 dias. Ezequiel, quando ele recebeu a primeira visão dele no capítulo 1, quando terminou a primeira visão, que termina no capítulo 3, capítulo 1, 2 e 3, ele está numa visão. Quando ele volta da sua visão, ele volta e senta no meio do povo lá, do cativeiro, ele fica 7 dias atônito.
Quantos querem ser operados por Deus? Quantos querem ser libertos da pele da sua carne? Essa pele que precisa ser cortada é o véu. É o véu. Deus quer cortar a pele fora para desofuscar nossa visão. Terminando o trecho aqui, verso 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Vamos trocar a palavra Egito por Babilônia. Saímos da Babilônia. Alguém leu nesta manhã, né? A Camila leu lá em Isaías 52. A Bíblia diz: sair de vós, sair do meio dela, né? Sai dali. Muitos de vós têm saído entendendo o sistema religioso, mas o sistema religioso está dentro de nós. E a verdadeira circuncisão tinha 40 anos, mas ainda tinha o opróbrio do Egito. Aí, quando eles foram circuncidados, eles estavam prontos para conquistar a terra. Tem uma grande obra para ser feita pelo exército de Deus. E antes de começar a guerrear, Deus tem que nos circuncidar. Aí, só para confirmar a questão da circuncisão, Colossenses 2, verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, a circuncisão de Cristo não é com mãos, mas é tirar o corpo da carne. Deus quer nos libertar de nós mesmos. Então, passando para a segunda parte aqui, esse alvo, esse padrão daquilo que Deus quer imprimir em nossos corações para fazer de nós pessoas determinadas, pessoas que sabem aonde querem chegar. Agora, nessa segunda parte, nessa intimidade com Deus, isso vai acontecer por etapas, mas vai haver um grande momento em que vai haver uma explosão. O fogo tem 3 fatores: ar, combustível, qualquer material inflamável, né? E temperatura. Esse caminhar com Deus de intimidade, eu estava sentindo durante a oração, é como se a gente estivesse subindo um morro e depois que a gente alcançar o topo, vai ficar mais fácil. Na questão do fogo, a temperatura tem que passar do vermelho, da cor vermelha, para branco. Na verdade, são 3 cores. Eu não sei qual que vem depois do vermelho, se é azul, branco. Alguém sabe? Azul, depois branco. Mas vamos ficar com 2 temperaturas. São 3, mas vamos falar em 2 temperaturas. A gente começa a amar a Deus, a gente começa a entrar na intimidade. Eu quero explicar essa intimidade aqui, gente. A intimidade é para entrar no Santo dos Santos. Aí a gente começa a subir, daí a gente escorrega e volta para trás. Então, no fogo, a gente chega à temperatura de ficar vermelho, depois a gente volta e esfria. Deus vai nos levar ao desespero. O pico da montanha se chama o dia da expiação, tá? Quando nós entrarmos no pico da montanha, subirmos até o Santo dos Santos, aí Deus vai liberar a ação dele na terra. Nós vamos parar de preocupar se eu estou quente ou frio. Vai chegar o momento
que você vai virar um fogo só. A temperatura gasta o ar, que é a ação do Espírito Santo, o combustível é nossas próprias vidas, e a temperatura vem pelo Espírito Santo e vem pela palavra. Então, nós somos atraídos ao Senhor. E se vocês ficar vermelhando e esfriando, nunca vai acontecer nada. Nunca vai acontecer nada. Tem que permitir o fogo nos levar a passar para outra dimensão, onde a gente perde o controle. Onde a gente passa a ser possuído, a gente entra no rio de Deus e o rio de Deus é liberado na terra. Então, eu quero ler um pouco com vocês sobre essa questão da intimidade. O que a intimidade deve produzir em nós? Assim, não a intimidade total, mas vocês estão aqui porque vocês desejam intimidade, têm sentido um pouco. A gente fez um pequeno treinamento hoje de manhã de ficar um pouco em silêncio, foi bem pouco prazo, mas logo veio uma visão. Veio duas palavras, né? 2 pessoas leram um trecho profético. O rapaz orou sobre a seara, né? Então, Deus começou a operar. É só dar um pouquinho de silêncio, Deus começa a operar. Então, a gente entrar num pouco de intimidade. O que é essa intimidade? Entendendo que é um caminhar aqui, a intimidade deve produzir o que é a próxima coisa? Porque a intimidade total é o alvo, mas um pouco de intimidade deve produzir o quê em nós? Não, isso é um sinônimo, mas é importante. Isso, vai aquecendo mais. Mas qual que é o ponto? Como que nós vamos chegar nesse ponto mais alto, onde a coisa muda de figura? Aonde que nós queremos chegar nessa intimidade? O que eu posso colocar aqui como a meta para alcançar esse padrão? A meta é para alcançar o padrão. Então, qual que é o segredo? É a intimidade, sentindo atraído. Coloca essa palavra atraída aqui, ó. A iniciativa é de Deus. Nós somos atraídos. Essa atração tem que haver uma correspondência. Um pouco de intimidade, um pouco de atração. O cheiro lá do Santo dos Santos está nos atraindo. Nós estamos ouvindo falar, nós estamos sentindo o cheiro, nós estamos lendo notícias, nós estamos vendo outras pessoas entrando. O que isso deve produzir em nós? Entrega. O noivo vai convidando a noiva. Agora, para chegar lá, vamos colocar aqui na subida aqui. Paixão. A resposta, desculpa estar meio bagunçado aqui, mas a gente está desenvolvendo o pensamento juntos. Um pouco de atração deve produzir paixão em nós. Essa paixão vai nos levar ao ponto máximo. Teve um encontro de jovens que colocou camisetas em busca dos 100%. Tem que haver desespero, tem que haver amor. São 2 coisas. Um desânimo consigo próprio, uma desistência de si próprio. O dia da expiação tem o fator de parar totalmente. Então, na medida que o Senhor vai nos atraindo, nós vamos correndo atrás. Tem muita gente aqui que já são apaixonados por Jesus, amém? Amém. Mas não é uma paixão total. Tem um salmo, não lembro exatamente qual salmo, que o salmista, conforme a tradução, ele clama ao Senhor: une-me meu coração para só querer a Ti. Nós não amamos ao Senhor de todo o coração. Então a chave não está liberada, a chave da energia de Deus não está religada ainda. Vamos ler em 1 Coríntios 9 sobre a atitude de Paulo.
verso 24 de 1 Coríntios 9. Eu estou quase terminando, que eu vou deixar um espaço para a gente poder elevar nossos corações ao Senhor um pouco juntos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Filipenses capítulo 3. Quantos querem ver os apóstolos verdadeiros do Senhor restaurados na igreja do Senhor? Tem que ter a atitude do apóstolo. O apóstolo Paulo foi conquistado por Jesus e ele correu atrás. Filipenses 3, verso 7. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo. Se vocês têm liberdade de sublinhar alguma coisa na sua Bíblia, sublinhe a palavra tudo. O preço do campo que tem tesouro é tudo. Irmãos, não adianta ficar orando, pedindo a restauração da igreja, se a gente não quiser pagar o preço. Se tem um padrão, tem um preço a pagar. Se tem um meio para alcançar o padrão, o preço é entrega total. Nós somos atraídos por Jesus e o casamento que Jesus está procurando é com plena comunhão de bens. Tanto um dá tudo que tem do seu lado, como do outro lado, tudo que tem. É uma troca boa, não é? Verso 8 em Filipenses 3. Sim, deveras considero tudo. Tudo significa tudo. Como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para que ele está fazendo isso? Para o conhecer. Coloca aí que esse conhecer faz parte dessa intimidade com o Senhor. Essa intimidade é para o conhecer. Moisés tinha essa atitude de querer, acima de tudo, de ver, conhecer o Senhor. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Quantas vezes clamamos por poder e não conhecemos o Senhor? O poder é automático, gente. Restaura o poder na igreja, restaura o evangelho com poder. É uma boa oração, não está errada. Mas o segredo está em conhecer, a intimidade de conhecer ao Senhor. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão.
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém.